No inverno temos que encontrar outras estratégias, outras soluções, que têm que ser pensadas desde já. Uma das soluções vai ser a diminuição do encabeçamento. Vamos ter que reduzir o número de animais na exploração. Este problema é um problema transversal aos agricultores, porque nós temos que ter comida para dar aos animais. Portanto, reduzir o número de animais irá trazer-lhe outras consequências também. De que consequências é que falamos? Vai trazer um impacto económico negativo, porque vai reduzir a produção. É num dos pastos da Ilha Terceira que abrimos o programa de hoje. A ilha está a atravessar uma situação de seca extrema, o grau mais grave dos últimos anos, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA. Entretanto, vamos conhecer a visão do engenheiro do ambiente e especialista em hidrologia, Francisco Cota Rodrigues. Esse processo de abertura de novos furos implicou também reformulações na rede. Criou-se uma rede única a nível do concelho, ou seja, a água que é captada em São Sebastião pode ser posta na serreta e o inverso também pode acontecer. Ou seja, temos um sistema único com várias captações ao longo das tubagens, de forma que vai-se integrando a água e a reduzir os processos de salinização que ocorrem no aquífero de base. Bom, esse processo é um processo que levou o seu tempo, a implementação dessa rede única passou por várias dificuldades, incluindo dificuldades de ordem política. É preciso lembrar que a construção de alguns reservatórios, a construção de algumas estações elevatórias foi objeto de votações contra na Câmara. Portanto, imaginem o que é que seria se estarmos um período de 5 anos de seca, sem abrirmos novos furos e sem termos um sistema de reserva devidamente adequado, como é que estaríamos? Ou estaríamos de certeza com cortes. Portanto, isto foi necessário, para além da componente técnica, que foi essencial nisso, houve também uma componente política que foi preciso debelar e foi preciso vencer. E, portanto, eu julgo que atualmente o Concelho de Angra está de parabéns, porque com a seca que já vai para 6 meses e nas nossas torneiras temos todos água em casa, e julgo que isto é um processo que vale a pena ser relevado, não é? A seca está a afetar sobretudo o setor agrícola. Alexandra Ramos é produtora agrícola há 10 anos e vai-nos explicar os efeitos da seca no seu dia-a-dia. Vamos saber mais. Desde junho que a Ilha Terceira vive um momento de seca. Os agricultores sentem de modo particular esses efeitos. A produção diminui e a despesa aumenta para manter os animais vivos. É assim que Alexandra Ramos define este fenómeno. É produtora agrícola há cerca de uma década e ao longo do ano prepara alimento que é armazenado para alimentar o gado no inverno. Reservas essas que estão agora a ser usadas. A produtora admite que este ano não consegue prever a próxima estação. Neste momento a erva não cresce, não chove já há muito tempo, e nós estamos neste momento a dar aos animais rolos de erva que estavam guardados para começar a dar no inverno. É impossível pastoreio direto neste momento e temos que também usar a ajuda que está a ser dada por parte do Governo em relação ao alimento importado. E temos que fazer isto de uma forma muito racionada, porque não conseguimos adivinhar como é que vai ser o futuro. Neste momento ainda há comida para os animais, mas é a comida que estava guardada para dar mais à frente. Sem água, pouco ou nada cresce nos pastos e, como outros agricultores, Alexandra prevê reduzir o número de animais para conseguir manter o negócio. No inverno temos que encontrar outras estratégias, outras soluções, que têm que ser pensadas desde já. Uma das soluções vai ser a diminuição do encabeçamento. Vamos ter que reduzir o número de animais na exploração. Este problema é um problema transversal aos agricultores, porque nós temos que ter comida para dar aos animais. Portanto, reduzir o número de animais irá trazer-lhe outras consequências também. De que consequências é que falamos? Vai trazer um impacto económico negativo,
porque vai reduzir a produção. Eu ainda tenho alimentos e, como eu disse há bocadinho, eu vou reduzir ainda mais o número de animais na exploração, o que faz com que fique mais alimento disponível para distribuir pelos outros e vai ter que ser à base de alimentos industriais. Devido a essas condições climáticas atípicas, em julho o Governo dos Açores atribuiu um apoio extraordinário destinado à aquisição de 10 mil toneladas de concentrado fibroso, palha e feno para alimentar os animais das explorações de bovinos na região. A produtora exalta esse apoio, afirmando que foi dado atempadamente. Foi uma ajuda bastante significativa, o Governo está preocupado e o Governo quer ajudar dentro das possibilidades que tem. Foi uma ajuda dada atempadamente, como eu disse há pouco, o alimento ainda não, nós não estamos sem alimento para os animais, nós estamos a utilizar o alimento que estava armazenado para usar mais à frente. Felizmente o Governo deu esta ajuda antes de chegar à altura em que já não houvesse nada e teve também uma outra atitude positiva, que foi o facto de atribuir plafons aos agricultores, em que as pessoas vão buscar o alimento de acordo com o número de animais que têm nas suas explorações e faz com que dê para todos. A perda de precipitação é um fenómeno real e tende a repetir-se com maior frequência, conforme as palavras de Eduardo Brito de Azevedo, investigador da Universidade dos Açores, especialista em climatologia. Mas o que é facto é que os dados que nós temos, desde há alguns anos esta parte, indicam que no que diz respeito à precipitação há uma tendência aqui nas ilhas de perda de precipitação. Estamos a perder progressivamente precipitação em todas as estações do ano. O que significa que, muito embora parte deste fenómeno agora possa ser atribuída à variabilidade climática, o que é facto é que há, digamos, indícios de uma tendência de alteração climática. O clima parece estar a alterar-se também aqui nos Açores, como é globalmente, no sentido de perda de precipitação e aumento da temperatura. E por falar em alterações climáticas, o investigador lança o apelo para o uso mais moderado da água. Um uso mais eficiente da água, era o que eu falava há pouco, mais eficiente e mais eficaz, ou seja, usar a água com maior capacidade de entendimento dos fenómenos e também com recurso a técnicas onde a água é poupada, onde a água é usada com eficiência, onde a água não é pura e simplesmente um bem, digamos, a desprezar, um bem precioso. A falta de chuva afeta a agricultura, mas não só. Francisco Cota Rodrigues, especialista em hidrogeologia, explica como é que a seca pode afetar também a quantidade de água disponível para consumo humano. Atualmente na Ilha Terceira, o consumo humano advém ou da água que está nesses aquíferos suspensos, através das nascentes que são captadas, ou da água que provém desse aquífero basal, através dos furos. Ora bem, esse decréscimo que se verificou na precipitação e essa irregularidade na distribuição da precipitação, costumava ser muito mais regular ao longo do ano, e este ano tivemos vários meses em que praticamente não existiu precipitação. Isto traz-nos o quê? Traz-nos a entrada de água nos sistemas aquíferos naturalmente baixa. Portanto, se não se dá a entrada de água, o que é que acontece aos aquíferos suspensos? O caudal das nascentes baixa drasticamente e temos que recorrer aos furos. Atualmente, o Concelho de Angra, por exemplo, a maior parte da água que está a ser distribuída na casa das pessoas advém de furos que foram feitos na última década, sobretudo. Até ao final de agosto, as previsões apontam para que a seca se mantenha. Agora espera-se que o setembro que se avizinha traga consigo precipitação e assim um mês de prosperidade para o setor agrícola. Os efeitos da maior seca dos últimos anos nos Açores, aqui em destaque no programa de hoje. O Terceira Dimensão chegou ao fim, nós estamos de volta amanhã. Até lá, fique bem.